primeiro e maior ministério que todos nós deveríamos ter é o ministério da oração. Antes de qualquer outro ministério, nós deveríamos despertar e ensinar que o primeiro ministério de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é a oração. Fala, o primeiro ministério dos apóstolos foi a oração. Qual foi o primeiro ministério de Moisés? O primeiro ministério de Daniel? A oração. Antes de Daniel se tornar o profeta Daniel, ele era Daniel. Homem de Deus, nenhuma mulher de Deus, nenhum ministro de Deus terá o verdadeiro zelo e compromisso com a obra de Cristo se ele não tiver o primeiro zelo na vida de oração. Nós guardamos e protegemos e selamos o ministério através do ministério da oração. Homens compromissados em cima do altar são homens compromissados no quarto, no lugar secreto com Jesus Cristo. É o meu lugar secreto, é o meu lugar escondido, que é o meu compromisso que eu tenho aqui em cima. O zelo do quarto de oração tem que ser trago para cima dos altares. Aleluia! Aleluia! Nós temos que trazer o zelo da vida secreta de oração para a vida pública. O que nós somos em oração no secreto é o que nós temos que ser no púlpito, na rua, na vida. Aleluia! Abraço-remarrasse. Eu quero que você comece a pegar o ponto. Coma desse rolo. Coma desse pão, beba dessa água, porque longa é a tua caminhada, profeta. Elias, coma, porque tu vai ter que orar 40 dias, meu querido. E sozinho no deserto. E depois ele estava sozinho no monte do Senhor. E Deus pôde se revelar a Elias, porque Elias estava em oração. Eu tenho plena certeza que ainda a igreja brasileira não entendeu o poder, a glória, o ofício do ministério da oração. Aleluia. E hoje você vai sair daqui como um vaso de oração. Existe algo que você tem que fazer, é crer e desejar. Aí a graça te capacita na sua fraqueza. Aí a graça extraordinária pega uma pessoa que era muda diante de Deus e abre a boca dela para orar. Ah! Devo arrancar essa mudez de oração que muitos têm. Você se cala na oração, Deus se cala com você também. O homem para na oração, Deus para de trabalhar. A oração põe Deus na obra. A oração ela toca 3 esferas. Ela toca a esfera divina, a angelical e a humana. Ela coloca Deus em ação, os anjos em ação e os homens em ação. A oração ela é dinâmica, ela movimenta o mundo espiritual e os homens na terra. Aleluia! Eu cresci mais na minha vida, meu filho, andando de joelho no chão do que tentando correr atrás do favor dos homens. Ai, 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 ai. Eu vou continuar. E eu comi um rolo essa manhã. Eu colocou na minha boca, come. Eu falei, como é que eu vou comer isso? Come. Aí eu tava pedindo, Senhor, o que tu queres que eu fale? Aí eu vi os anjos falando, oração, oração. E eu falei, meu Deus. Falei, eu já entendi. Não existe vida no espírito sem um espírito de rendição à oração. Não existe. Pode anular esse negócio e falar, a vida no espírito, andando no espírito. Tu tá andando em oração? Tu vive em oração? Tu já entende o que é orar? A oração, ela forja, ela equipa, ela é a armadura do soldado. Sem oração não tem armadura, meu querido. Você não consegue colocar a armadura do espírito, nem muito menos o capacete da salvação sem oração. E Lucas disse, aquele que perseverar em oração até o fim será salvo. Então não tem salvação se não tiver oração. Ai! Fala pro teu irmão, tá ouvindo? É com você mesmo. Não, eu tenho que pegar no teu pé aqui hoje, que eu quero te falar uma coisa séria. Você quer me ouvir? Amém. Negar a oração é negar o teu próprio Deus.
Homens que negam a Deus em oração, negam Deus na obra, negam Deus na vida, negam Deus no teu casamento, na tua família. A oração coloca Deus na vida, coloca Deus no ministério, coloca Deus na família, coloca Deus nos teus filhos. Não, eu sei de uma coisa que tocou na minha vida e transformou minha vida, sabe por quê? Eu tinha um testemunho de oração dentro de casa, minha mãe. Ô mulher de oração. Se trancava no banheiro, só ouvia os clamores daquela mulher clamando. Eu, quando criança, não podia dar um pio na sala. Não podia atrapalhar ela na oração. Depois a vara descia e ela estava certa. E se não fosse aquelas varadas, não tinha o caráter que eu tenho hoje. Parte do caráter que eu tenho hoje é porque minha mãe me disciplinou na terra. Meu pai me disciplinou na terra. Então não tenha medo de pegar a varinha e descer no teu filho, meu querido. Porque toda hora é onde tem uma rebelião, uma rebeldia nele. Desde criança tem uma idolatria que tem que ser quebrada. E é na vara. Aleluia! Discipline eles com a vara, mas com amor. Quem está comigo da glória a Jesus? E você está entendendo que a oração ela afeta 3 dimensões aqui? Ela mexe lá no trono. Lá no trono daquele que te formou. Olha para você a criatura que você é, meu querido. Olha esse mundo. Olha a grandeza que o Altíssimo nos fez. Cada pessoa aqui, olha isso, olha o DNA diferente de cada um. Que glória, que maravilha. E você tem acesso ao Criador de todo o universo. Você acha bonito, acha grande estar de frente com o presidente e o Bolsonaro? Meu filho, grande está diante daquele que é o Altíssimo. Os homens estão lutando para estar de frente com os homens grandes. Meu filho, eu estou lutando para ficar de frente com aquele que é maior do que todos os homens na terra. E para você ficar de frente com ele, é joelho no chão, é boca no pó, meu querido. Os 24 anciões, quando olham o cordeiro, ele sai dos seus tronos, tira suas coroas, se rende de joelho e joga coroa. Só tu é digno de toda a glória. Aleluia! Aleluia! Os anjos adoram. E os serafins são protetores da sua santidade. Quando declara santo, 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 cobre a sua face. Somos nem dignos de olhar para ti, Senhor. Pessoas que negligenciam a vida de oração estão negligenciando as suas próprias promessas. Eu tenho muito para te falar aqui essa manhã. Então incendeia, você tem que estar incendiado. Para você comer esse rolo aqui, tu vai ter que ter fome nessa palavra. Eu estou te falando o rolo que eu comi entre você, tá? As palavras são vida e poder. Elas vão penetrar em você. Ela é espírito. Está trabalhando na tua alma, está trabalhando no teu entendimento, está trabalhando no teu coração. E você começa a entender, começa a desejar, começa a entrar nessa esfera que eu estou falando aqui. O Senhor derramará um espírito de oração sobre a igreja da última hora. Não haverá avivamento sem intensos clamores de orações da terra. Não há salvação de homens se não tem oração de homens. Não há como. Quem está comigo da glória, Jesus Cristo? Antes de eu começar, só te falar 8 pontos que impedem você de orar. Primeiro, iniquidades não confessadas. Salmo 66, versículo 18, coloca para mim. Salmo 66, 18. Primeira coisa que te impede você de orar, iniquidades não confessadas. Se eu no coração tivesse visado a maldade, o Senhor não me teria escutado. Agora, muda a versão para King James. A Almeida. Ou NBI, tanto faz. Se eu... Não, coloca a Almeida, melhor. Para você poder entender. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Sabe o que isso aqui? Quando o homem guarda a iniquidade e não luta contra ela, ele é impedido de continuar ou de orar. A iniquidade do ser humano impede ele de orar. Enquanto você não tiver um desejo de lutar contra aquilo que te impede de ser uma pessoa melhor nessa vida, ser santa, consagrada a Deus, você não pode ser ouvido por Deus. Fala, eu tenho que lutar contra a iniquidade do meu coração. Tu pode ter qualquer iniquidade do teu coração, mas você não pode se voltar para ela. O momento que o homem se volta para si mesmo e para a sua iniquidade, ele não quer saber de quem Deus é.
Ele sai da esfera do conhecimento de quem Deus é. Segundo ponto. Fala, segundo. Oposição dos principados, das forças das trevas. Daniel, capítulo 10, versículo 11 ao 12. Vamos lá. E me disse, esse é o anjo falando com Daniel. Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer. E levanta-te sobre teus pés, pois eu sou enviado a ti. E falando ele comigo, essas palavras eu levantei e tremendo. Versículo 12. Então ele me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aleluia. Meu Deus do céu, na raça. Versículo 13. Olha só, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então Daniel estava pelejando a oração, os principados veio reter a oração dele, que está comigo da glória de Jesus Cristo. Há uma guerra contra tronos e principados que você tem que entender, meu querido. Que eles estão lutando para resistir ao teu chamado, resistir às respostas de Deus para a tua vida, resistir às tuas orações na terra, resistir aos teus filhos na terra, e nós estamos em guerra. E se você não entender o ofício, o poder da oração, você vai entregar de mão beijada para Satanás a tua família. Desculpa o que eu estou te dizendo, mas é uma verdade. Nós estamos em guerra e nós temos que enfrentar o reino das trevas na perseverança da oração. Desde o primeiro dia, Daniel falou e não houve nada ainda acontecendo, mas ele perseverou até Deus falar com ele. Resistir ao diabo e ele fugirá? Como se resiste ao diabo se não estiver de joelho no chão, perseverando em oração, meu querido? Quem está comigo da glória de Jesus Cristo aí? Então nós estamos em um tempo de guerra na terra, e Satanás impede os homens de orar. Tem impedido a igreja brasileira de avançar de joelho no chão. Nós estamos numa era onde tudo é mais fácil, construir é mais fácil, riqueza é mais fácil, mas cadê o povo em oração? Construir um homem de oração, uma mulher de oração, é muito mais difícil que construir um edifício de milhões, meu querido. E um homem que é construído por Deus na oração, ele é mais valioso do que prédios, do que qualquer riqueza desse mundo. O maior valor de um homem de Deus no altar é um homem rendido a Deus em oração. Porque são homens confiáveis a Deus, homens que são confiáveis no púlpito. Dá glória a Jesus Cristo aí. Não se forma mulheres e vasos santos numa escola de teologia, meu querido, mas se forma de joelho no chão, boca no pó. É uma vida íntegra, é uma entrega, é uma decisão. Você só se entregará a Deus o dia que você decidir orar sem cessar. Aleluia! Aleluia! Fala comigo, eu não posso me entregar verdadeiramente, não pode ser real, enquanto eu não entender que eu tenho que me entregar à oração. Terceira coisa que impede a gente de orar, que tem impedido essa geração: entretenimento. As igrejas estão distraídas demais, estão cantando demais, orando pouco, ou quase não existe oração. Valorizo mais musicalização do que o espírito de oração. O entretenimento tem substituído o espírito de devoção a Deus dentro das igrejas. As pessoas estão acomodadas, elas estão emotivas, elas querem ser emocionadas, elas querem ser movidas pela emoção, elas querem ser movidas pelo fulgor das canções dos homens, mas elas só podem certificar que é uma fé verdadeira quem ora, quem se submete ao Espírito Santo. Aleluia. Então o entretenimento está roubando a santidade, está roubando a glória de Deus nas igrejas. Fala, o entretenimento rouba a igreja, rouba os filhos, rouba a família. Meu filho, sabe por que rouba a família? Porque hoje não tem nem mais diálogo de pai e filho por causa de redes sociais, entretenimento. Passam 2 horas sentadas vendo um filme, mas não passam 1 hora conversando. O entretenimento está roubando esta geração que está comigo da glória de Jesus Cristo. Fala, o entretenimento está roubando o espírito de oração da igreja brasileira. Fala, nós precisamos vencer esse espírito de entretenimento, essas forças do mundo, e perseverar na oração. Coloca para mim 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Olha o que o entretenimento ele tem feito no mundo.
O entretenimento, eu estou falando também das tecnologias, desenvolvimento tecnológico. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Fala, estamos em tempos difíceis. A palavra ali em grego, tempos trabalhosos, é tempos ferozes. Ferozes, difíceis, de guerra, de tribulação, dificuldade. Hoje, um dia, a raça humana, ela está aprisionada ao espírito da idolatria da Babilônia. O espírito de Babilônia está tomando as igrejas, os ministérios, a vida das pessoas. Elas querem luxúria, quer idolatria, quer fama, quer dinheiro, quer enriquecer, quer riqueza. Mas eles querem ser rico para com Deus, quer ser rico para com os homens. Irmãos, eu vou abrir outra coisa aqui. Posso continuar a palavra ou não posso? Nós hoje no Evangelho temos muitos homens de negócio, mas precisamos converter esses homens de negócio ao espírito da oração. Rápido, senta rápido, vamos. Quem está comigo da glória a Jesus? Fala, precisamos do espírito de oração sobre os homens de negócio. Você está distraído ainda, você não está olhando para mim, você não está prestando atenção na palavra. Eu vou parar de pregar e vou embora daqui. Meu filho, eu não estou aqui atrás do teu dinheiro, eu não estou aqui atrás de sua glória, eu não estou aqui atrás de fama. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? A formação do meu caráter espiritual foi anos de oração no meio do mundo, no meio do mato, meu querido. Eu fui o bicho do mato por muito tempo, antes de ser bicho da cidade agora. Me chamavam de bicho do mato, hoje eu sou bicho da cidade. Mas a formação, fala, a formação do caráter de um homem de Deus. Melhor, fala, a formação do meu caráter está na vida de oração. Sabe por quê? Oração forma caráter. Oração forma um vaso, modelo vaso. A oração te ensina a ser dependente de Deus, não da riqueza, não do status, não de ministério de homens, não da tua inteligência, não da tua formação acadêmica. Fala, a oração me ensina, me disciplina, me sustenta, me protege. Aleluia! Coma desse rolo, coma. Fala pro teu irmão, coma o rolo, irmão. Se ele não acordou ainda, dá uma sacudida santa nele. Pega fogo, coloca ele, pega fogo. Fala, estamos em tempos trabalhosos. Precisamos trabalhar mais. O inferno está trabalhando, não para. E a igreja, quando para de orar, ela para de trabalhar. A oração nos priva, nos protege do espírito de ativismo dentro da igreja. Hoje sabemos fazer muita obra social, sabemos se mover muito rápido para muitas coisas desse mundo. Mas o que protege tudo isso e nos livra do engano é a oração. A oração santifica o social, a oração santifica a obra de Deus, a oração santifica o altar, santifica os levitas, protege da idolatria o homem de Deus, protege o povo da idolatria. A oração protege a igreja na dimensão da santidade do Senhor. Aleluia! Fala pro teu irmão, hoje você vai receber o espírito de oração na tua vida. Deus vai arrancar esse espírito de mudez e surdez da igreja. A igreja vai passar a falar com Deus e vai passar a ouvir a Deus. A oração te coloca na dimensão da intimidade com Deus. A oração nos coloca na direção do Espírito Santo de Deus. A oração nos protege de cair na idolatria e no engano e achar que podemos tudo pela nossa própria força. Eu estou muito velho para orar. Abraão tinha 75 anos. Moisés tinha 80. E você tem quanto? E era homem de oração. Eita, não, peraí. Moisés, com 120 anos ainda, subia monte. E não era qualquer monte, é o Sinai. Falei, Senhor, me dá força com aquele velhinho tipo, que aquele ali. E tu sobe de joelho no chão do teu quarto, tu já está com preguiça, está cansado e dorme. Escute o que eu vou te falar agora. O espírito da apostasia começa nas igrejas quando o espírito de oração é removido.
Um crente começa a esfriar com Deus quando a sua vida de intimidade na oração se esfria. Crente que não ora peca, crente que ora para de pecar. O pecado só domina quem não vigia na oração. Mas crente que começa a orar, nós começamos a vencer o pecado. Foi na oração que eu venci o pecado. Foi na oração que eu aprendi a ser santo. Foi na oração que eu aprendi a pregar. A minha palavra que eu estou pregando aqui, eu aprendi de joelho no chão, meu querido. Aleluia! Ele dá o espírito da pregação para homens de oração. João Batista era homem de oração, e a palavra veio a ele no deserto. Jeremias estava orando, e a palavra veio a Jeremias. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor precisa pegar o seu coração, esmagar esse coração e falar: é tempo de você ter intimidade com a minha presença. Aleluia. Quem está comigo nessa palavra da glória de Jesus Cristo? Aleluia. Quarta coisa que impede a igreja de orar: o espírito de religiosidade. O espírito de religiosidade. Acham que oração não precisa orar tanto assim, porque a graça já me basta. Graça, ela não trabalha com passividade. Não existe graça na passividade. Graça tem que ter sacrifício, rendição e compromisso. Aleluia. Aleluia. Muitas denominações tiraram a oração, falam que não é necessário mais orar. Para que orar tanto assim? Só dizem isso aqueles que estão satisfeitos consigo mesmo. Homens que estão satisfeitos consigo mesmo, tudo bem, tu pode ficar onde você está. Você está satisfeito com a tua carne, satisfeito com o seu poder, satisfeito com a tua riqueza, mas Deus está insatisfeito contigo. E você pode ter certeza de uma coisa: o teu galardão vai ser menor do que uma formiguinha. Porque homens que não santificam a obra na oração, seu galardão é reduzido. Porque nós damos a obra para Deus quando colocamos na mão dele em oração. Essa obra é tua, essa caixa é tua, essa igreja é tua, a minha vida é tua. Aleluia! Quem está comigo? Da glória, da glória, da glória. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 ao 19. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Glória a Deus. Em tudo é graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não extingueis, não apagueis o espírito. O espírito de religiosidade, de religião, apaga o mover do Espírito Santo. Apaga o fulgor do Espírito. Apaga esse glória lindo que você está dando para Deus todo o tempo aqui dentro. O espírito religioso, quando está no altar, é terrível. Mata os vasos santos, mata a fé do pequenino que ama a Deus. O espírito de religiosidade, ele apaga a chama do amor do coração das almas. Fala, mas quando eu estou orando, eu estou acendendo a chama. Fala, quando eu estou orando, eu estou colocando mais lenha na chama. Fala, quando eu estou orando, a chama do meu altar não se apagará. Calavassuri andarávia queia rodaia. É a oração que se sustenta no deserto das vidas, meu filho. É a oração que sustenta quando os principados tentam resistir a você e a tua família. É a oração que sustenta quando as coisas estão contraditórias, quando a guerra está travada na família, na vida. Mas a oração te mantém de pé, olhando para a fé. E eu sei quem tem servido. Não me importa o que eu estou passando, Ele me sustenta. Aleluia! Quinta coisa que te impede você de orar, fala: o espírito de conflitos e falta de perdão. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, bem rapidinho. Igualmente vós, marido, coabitais com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Tem muitas pessoas impedidas na oração por raiz de amargura. Muitos, aqui tem um lugar aqui na frente, aqui, filho. Muitos estão impedidos na oração por causa da falta de perdão.
Muitos aqui dentro não conseguem orar porque você até hoje e a tua esposa não resolveram o teu conflito. O diabo impede vocês de orar pela falta de perdão entre vocês mesmos. Os conflitos familiares são os que mais impedem o espírito de oração dentro da casa. Quando o diabo divide a casa, divide pai, divide marido, divide de esposa, não, você pode ter certeza de uma coisa: o espírito de oração se retira, a pessoa perde a força de buscar a Deus. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Isso é um dos grandes impedimentos que acontece na terra e nas famílias. É a divisão. É a falta de concordância. E as orações estão sendo impedidas. E vou dar uma dica aqui para os homens que estão aqui nesse lugar. A tua mulher pode ser uma grande mulher de oração, mas um dia que você se tornar o cabeça de oração da casa, tudo mudará numa proporção extraordinária. O homem, quando ele se levanta no sacerdócio dele, na vida de oração, a casa toma uma outra proporção de vida. Está preparado para ouvir? Nós somos cabeça, o homem é cabeça, tem uma força que a mulher não tem. As mulheres carregam fardos de oração terríveis na vida, oram, mas um dia que o homem começa a orar na terra, a coisa muda tão rápido. Meu Deus do céu, oro a minha vida inteira, olha agora, só começou a orar agora, o que está acontecendo na vida dele já? Porque Deus chamou o homem para ser cabeça na espiritualidade, como sacerdote de casa. Os homens que têm que governar sua casa em oração. Governo de oração de um homem de Deus sobre a casa é muito mais poderoso que uma mulher, porque a autoridade está nele, a cabeça. A mulher pode ser uma grande mulher de Deus, mas ela é submissa ao marido. Ela sofre a carga do marido. E tem mulher que é uma jumenta, que fica carregando um jumento também em cima das costas dela. Desculpa, mas tem muita mulher com tanta carga em cima da família que estão ficando enferma, doente, estão ficando enfermas, doente. Que é muita carga, é muita pressão, muita guerra. O homem tem estrutura para suportar guerra, pressão. E homens que começam a orar, o inferno treme, homens de oração. E se tem uma coisa que eu levanto no meu ministério, é um exemplo de oração. E eu tenho homens de oração no meu ministério. Tu já viu que a maioria das igrejas, quem ora, grupo de oração, é das mulheres? A consagração é das mulheres. Parece que deixaram o trabalho pior, mais pesado para a mulher. Coitada da mulher, misericórdia. Mulheres deixaram o trabalho pior, mais pesado para vocês, tadinha de vocês. E a Bíblia começa Deus usando homens de oração. Enoque, Noé, Sete andou com Deus. E vai levantando a lista de homens de oração, aleluia. Aleluia. Tem mais exemplos de homens de oração do que mulheres de oração. Mas sabe o que o diabo faz? Espera aí, vão iludir eles, vão enganar eles, vão mudar o jogo aqui. E a carga mais pesada fica sobre quem ora. Porque orar é um trabalho que não é fácil. A oração tem as suas glórias. Dentro da dimensão da oração, a dinâmica da oração, eu tenho a glória dele, eu encontro a glória, é maravilhoso, bebo da glória. Mas na dimensão da oração tem a dimensão da guerra. Eu encontro guerra contra os tronos, as forças do inferno. Na oração também tem a dimensão das angústias, das tribulações. Nós oramos debaixo de tribulações e angústia. Oramos com espírito de aflição e agonia. Agonizamos a presença de Deus. Gemidos inexprimíveis nascem ali na agonia. A oração não é um trabalho fácil, mas é glorioso. Mas o resultado dela é eterno. Ela leva você para a eternidade, aleluia. Tu ora hoje aqui, tu prepara teu futuro amanhã, aleluia. Fala quem está orando hoje, está preparando teu futuro amanhã. Pais e mães que oram, prepara o caminho da salvação dos teus filhos, aleluia. Declara comigo, eu não vou parar de orar. Pelos meus filhos, pela minha casa, pela minha igreja, pela minha nação. Aleluia. Fala, é isso. Ser crente na prática é viver uma vida de oração. O que valida, o que certifica, o que apodera a sua fé é a oração.
Tu sabe quando uma pessoa começa transformada? É quando ela começa a desejar encontrar a presença de Deus no quarto, no secreto, no monte, no mato, aonde ela está. Ela quer invocar a presença dele. Precisamos de fundamentação, é isso aqui, ó, apostólica. Quanto mais você ouvir sobre isso, quanto mais esse fogo te pegar, seja humilde. Talvez essa mensagem está te batendo do início até o fim, até agora, vai te pegar até o fim. Mas fala, bate mesmo, Senhor, para me aprender, bate. Mas apanha com o coração alegre e aberto para você sair daqui renovado. Senhor, eu vou começar a ter um reloginho de oração. Eu vou começar a orar no meu secreto. Eu vou começar a dar mais tempo em oração na tua presença. A oração tem a sua glória, mas também tem os seus vales. Quando a guerra estreita a vida, porque na oração é que nós sofremos e suportamos as grandes guerras da vida. E é o momento que a gente vai para o quarto de oração, se arrastando, se joga no chão. Senhor, eu não consigo orar, mas eu estou aqui. Fique ali. Porque oração não é só o que você fala. A oração é a entrega do corpo, da alma, do espírito. A oração é a rendição a Ele. Tu não tem força, tá fraco, mas você tá ali. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Fala, a oração é a entrega do meu coração. Não importa a situação. É uma posição que nós não podemos sair de governo. É a sua posição de governo do mundo espiritual. Reinamos em Cristo por meio do poder da esfera da oração. Aleluia! Rapaz, eu tenho um rolo aqui. Posso desenrolar o rolo aqui, negócio? Toda etapa na sua vida, há uma etapa que você vai indo, daqui a pouco a curvatura desce. Você começa a ficar mais fraquinho, cansadinho. Aí ele tem que te renovar e você renova os seus votos de oração. Anota aí, eu tenho que renovar meus votos de oração. Eu vou fazer um propósito de oração. Eu vou redespertar o meu espírito. Desperta tu que dorme, Cristo te esclarecerá. Despertamos da dormência, da lentidão, da letargia, da fraqueza, do comodismo, da religiosidade, da hipocrisia, quando nós decidimos orar. Fala, a preguiça vai sair, a letargia vai sair, o comodismo vai sair. Quando você decide orar, é quando você decidiu ser santo. Quando você decide orar, é quando você decidiu vencer as guerras. Quando você decidiu orar, você decidiu preservar a tua própria família, a tua vida. Quem está comigo? Da glória, da glória, da glória, da glória. Sexta coisa que impede as pessoas de orar é a falta de temor, respeito e reverência que a Bíblia nos ordena. Orar e sem cessar. Jesus ensinou o dever de orar e não parar, nunca desanimar. Mas a falta de temor nas igrejas remove o espírito de oração. Porque o espírito de oração, ele só se assenta no ministério que tem temor a Deus. E se tem uma forma de demonstrar temor a Deus, que é a nossa reverência, é orando. Mas a murmuração, o entretenimento, essa distração que existe hoje dentro das igrejas, da família, das pessoas, tem roubado o temor delas. Elas não entendem que é o Altíssimo. Elas não pensam no Altíssimo. Pare um pouco e olhe para o céu, para a criação, olha para a terra. E a palavra diz em Salmos: os céus e a terra dão testemunho da sua glória, da sua majestade. Toda a criação é para te ensinar alguma coisa. Eu aprendo olhando para o céu, eu aprendo olhando para toda a criação, a grandeza de Deus. Eu reflito isso em meu coração, como tu és grande, Altíssimo. Fala, temor é reconhecimento. Temor é reverência. Temor me impõe limites. E nós estamos no meio de uma geração que está sem limites dentro da igreja. Faz o que quer, fala o que quer ser igual ao mundo.
Estão colocando o sistema e o mundanismo nas igrejas para aumentar o número de membros, para aumentar a renda da igreja, para ficar rico. Por isso que estou compactuando com o diabo. Isso aí é a falta do espírito de temor na igreja de oração, meu querido. É porque não oram. Estão na força dos marqueteiros gospel, quer ganhar a pessoa pelo marketing. Quer ganhar pelo entretenimento, quer ganhar de joelho no chão pelo poder da oração, meu querido. É assim que foi a minha luta, é assim que é a minha luta, é assim que será a minha luta até o fim, porque esse é meu voto com Ele. Aleluia, aleluia. Empregue seus esforços, tua inteligência, a tua saúde, todos os seus recursos que você possa ter. Se empregue a orar, a desejar orar, porque tu vai ver o resultado que virá na sua vida. Aleluia, aleluia. Empregue um pouquinho de força, se é pouquinho. Se é uma pequena fé, empregue essa pequena fé a orar. Aplique ali na oração. Aplique ali. E não pare. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Sétima coisa que impede as orações de ser respondidas, ou impede as pessoas a andar na dimensão da oração, são orações ilegais. Fala, orações ilegais. Ilegítimas. Ilegítimas. Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3. Coloca para mim. Cobiçais e nada tendes. Madais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreis e nada tendes. Porque não pedis. Não pedis. Pedis e não recebereis. Não recebeis porque pedis mal, para gastar nos vossos deleites. Nós estamos falando que tem muitas pessoas que elas não conseguem entender o que é dinâmica e viver a vida de oração, porque elas vivem embaixo de oração só por necessidade de orações ilegais. Elas não vivem, não entendem que a oração primeiro é um relacionamento entre Deus e o homem. A oração, ela constrói o teu altar de relacionamento e faz você conhecer quem é o teu Deus primeiro. Jesus te ensinou, busca o reino dos céus, sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas hoje as pessoas querem usar a oração para alcançar as demais coisas primeiro e não o reino dos céus. Fala, a oração para mim possui o reino dos céus. Fala, é a chave da porta do reino. Aleluia. Aleluia, lamarradaraçaia. Jesus, com toda a glória que ele tinha, meu querido, ungido, o filho de Deus, o Messias, sabia muito bem quem ele era. Mas ele orava. Orava, orava, orava e orava. Chega o ponto que seus discípulos falam, mestre, nos ensina a orar. Porque a oração é a coisa mais importante que tem na vida de um cristão. Fala, a oração é a coisa mais importante que tem na vida de um cristão. A oração te dá comunhão com o Espírito Santo, a oração traz fogo do céu, a oração te renova, a oração te fortalece, a oração te ensina, a oração te coloca na meditação. É pela oração que você recebe o Espírito de revelação, conhecimento. E Paulo diz, eu oro para que vocês recebam o Espírito de sabedoria e revelação. É pela oração que recebemos o fogo do Espírito. Aleluia, 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 aleluia. Alguns ficaram católicos de repente. Cadê o fogo em você agora? Meu filho, se tem uma forma de um pregador te abençoar na terra, é pregando uma mensagem dessa. Isso aqui é amor, é zelo e paixão por Jesus Cristo, meu querido. Tu sabe se um pregador é apaixonado por Jesus, é se ele ora e se ele ensina vocês a orar. Tu sabe se um pastor tem zelo na obra, é se ele ensina a igreja a orar. Aleluia! Oitava coisa que nos impede de orar, primeiro. Fala, Senhor, eu quero comer o rolo completo. Eu me esforço e eu me entrego meu coração. Eu vou pregar até o fim. Nem se acabar 5 horas da tarde da pregação, eu vou pregar. Fala, profetiza, profeta. Fala, prega, homem de Deus. Coloca para mim Marcos capítulo 11, versículo 24. A oitava coisa que te impede de orar, fala, falta de fé. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires, orando e credes, recebeis e tê-lo-ás.
Para tudo que eu pedi crendo em oração. Coloca na versão King James. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedides, tende fé que já recebeste, e assim vos sucederá. Fé. Fé nos dá força para orar. Por que eu oro? Porque eu tenho fé. Fala, é a fé. Me coloca na oração. Fé e oração são inseparáveis. A fé é pura oração. Oração é pura fé. Tu diz que tem fé? E Tiago diz, mostra suas obras. Eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Tu diz que tem fé? Mostra as tuas orações. Vai pro quarto, fecha tua porta e ora em secreto ao teu Pai que está no céu. Agora você pega na mão do seu irmão, pega assim na mão dele, pega sério. Fala assim, tenha fé. Tenha muito bom ânimo. Porque você vai apanhar até o final. Ó, duas mensagens que a gente apanha. É santidade e oração. E são as duas coisas primárias que mais sustentam todas as outras áreas, todas as outras virtudes. Depende da fé e da santidade. Quando falamos sobre santidade, agora estamos falando sobre oração. Eu falei fé, oração e santidade. Amém? Fala oração e santidade. Uma promove a outra. Por que a oração tem tanto poder? Porque o ofício, o fundamento dela, está na autoridade do reino dos céus e não no governo dos homens. A oração, o seu ofício é fundamentada na autoridade do reino dos céus. E venha ao seu reino e seja feita a tua vontade. Aleluia. Ele é tão poderoso por quê? Calma, escuta isso aqui. O Eterno, com toda a sua glória, toda a sua soberania, todo o seu poder, Ele decide. Calma. Se restringir às orações dos homens. Se você não ora, eu também não faço, não trabalho. E Jesus ensinou, se vocês vão ter que orar. Se Elias não orasse, o céu não ia se abrir. Se Elias orasse, o fogo não ia descer no altar. Se Moisés não orasse, Deus não ia perdoar o pecado do povo. Deus se condicionou à oração do homem. É duro, mas é verdade. John Wesley diz, Deus e o homem trabalham juntos na oração. Se o homem não ora, Deus não faz. Mas se o homem ora, Deus fará. Não adianta correr dessa verdade. Os grandes avivamentos, as grandes colheitas de alma foi através de homens de oração. Aleluia! O teu maior sucesso de vida não é quando você alcança riquezas. Essa não é a tua maior autoridade de vida, meu querido. Não é a tua posição política. É a tua posição espiritual. Quanto você governa a sua vida em oração nas regiões espirituais. É diante do trono da graça. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo aqui? Mulher, eu tenho uma coisa para te dizer. Traga seus maridos aqui nessas conferências. Eles vão virar uma labareda de oração. Homem, quando se junta com homem, meu querido, na mesma força, eles viram uma potência na terra. Potência. Vou fazer uma conferência só de homens. Homens de oração. Um dia foi. Quem foi no retiro que fizemos de homens no Rio? Foi um dos mais gloriosos, não foi? E anos atrás, né? Foi violento. Só homem e de repente desce um speed de oração na igreja, negócio. Rapaz, quando a gente chega. Aí saiu um montão tudo do sítio, fomos pro instituto, pro culto. Não tinha pra mulher, não tinha lugar nem pra mulher. A gente tomou uma frente, tomou um altar, só era homem no altar, ninguém podia sentar na frente, é só os homens sediando. E as mulheres ficavam assim, ó.
De onde eles vieram? Vieram da sarça ardente, meu querido. Aleluia. Aleluia. Irmão, foi terrível, foi assombroso, foi glorioso, foi poderoso. Aleluia. Sabe o que significa isso? Quando o nosso coração se motiva e pegamos força num só objetivo, o poder e a glória, ela aperfeiçoa todos juntos. Aleluia. Aleluia. O problema é que às vezes meia dúzia ora na igreja e mais da metade da igreja não quer saber de orar. Só quer saber beber, me dá, e tô indo para casa. A oração coloca todo mundo na obra. Se uma igreja inteira ora, meu querido, a obra vai ser próspera. Vai ser tremenda, vai ser linda. A onda e a glória da salvação, ela se estenda para todas as famílias. Quando a igreja se reunir em um só propósito e nós colocarmos um coração na oração e clamarmos até que o céu responda, nossas famílias, nossos filhos sejam todos incendiados pelo Espírito, nós vamos ver o avivamento chegar nessa nação. Aleluia. Nunca vai chegar esse negócio de avivamento enquanto continuar esse negócio, o povo dividido, cada um do seu reininho, cada um das suas conferências, meu querido. Eu não sei o que vai ter que acontecer, mas um sacudimento Deus vai fazer nessa nação. Deus tem que levantar alguns Elias, alguns João Batista, para os profetas, para os apóstolos da nação, para as igrejas, para sacudir, trazer um grande mover violento na terra e chamar essa igreja para voltar de joelho no chão. Aleluia! Aleluia! Se eu sair da oração, cadê o poder da palavra? Vai embora. E tem muita gente se gloriando na carne, no poder da informação. Nós nos gloriamos no poder dele. E se eu sair da oração, não tem poder na pregação. Qual é o teu segredo, apóstolo? Orar, continuar orando e não posso parar. Quem está comigo da glória a Jesus? Ou você, papai e mamãe, ora hoje pelos seus filhos e intercede. Ou amanhã vocês vão ter que, de qualquer forma, ser obrigados a orar de joelho, só com lágrimas no chão. Pais que não intercedem hoje pelos seus filhos vão ter que orar amanhã com choro, com dor. É melhor orar agora e encher nosso cálice de intercessão diante do trono da graça. Para que na hora e no momento certo ele vai poder usar essas orações. Nosso registro está ali dentro. Orações, meu querido, gera registro. Ela enche taças no mundo espiritual. Tu persevera e vai enchendo o cálice. Vai enchendo o cálice. Chega uma hora que ele fala assim: agora é hora de eu trabalhar em tudo que você me entregou nas minhas mãos. Fala, a oração provoca testemunho. Ela gera testemunho. Fala, ela prepara os anjos para a guerra. E é isso mesmo, e é desse jeito mesmo. Alguém está comigo aqui da glória de Jesus Cristo? Nosso governo espiritual se estabelece por meio de oração. Precisamos que a atmosfera do nosso quarto de oração venha permear todas as nossas salas públicas. A atmosfera que eu tenho, a minha vida de oração no quarto, ela tem que sair junto comigo. Ela tem que vir para o altar, ela tem que vir lá para a escola, tem que vir para onde você dá aula, onde você trabalha, na sua empresa, entre seus funcionários. A atmosfera de oração tem que estar em todo lugar da sua vida. Ela é um governo, ela estabelece a presença, a unção e os anjos com vocês na terra. Anjos sentem cheiro de oração. Anjos se movem aonde orações estão sendo proclamadas, declaradas, oradas. E Cornélio orava e o anjo: eu vim em resposta das tuas orações. Daniel orava. O anjo disse: eu vim em resposta por causa das tuas palavras. Nós sentimos o incensário lá em cima. Demônio se move por cheiro. Anjo se move também por cheiro. Anjo não fica chegando perto, não habita, não anda com quem cheira imundícia. Demônios gostam de coisas fedidas, podres. Anjos gostam de cheiro. Vai lá na constituição do tabernáculo e vocês vão ver. Se isso é conforme o anjo orientou a Moisés, toda a especiaria da unção tem que ser exatamente o perfume que Deus pediu. E os anjos, ó. No céu tem incensário das nossas orações. A fragrância de Cristo exala através das nossas orações.
Fala pro seu irmão, você está cheirando oração? Fala assim para ele, cheira aqui. Quem está comigo fala glória a Jesus. É preciso que a santidade da oração empregue todos os nossos negócios da vida. Fala, é preciso que a santidade da oração venha empregar todos os negócios da nossa vida. Você tem que colocar toda a tua empresa, tua família, teus filhos, teu ministério, tudo, tuas finanças debaixo do governo da oração. Quem está comigo dá glória a Jesus aí? Precisamos de homens no altar com a mesma responsabilidade que eles têm no quarto de oração. Fala, a oração, ela agarra a Deus e influencia a Deus a trabalhar ao meu favor. Não importa se o homem não quer te ajudar, mas eu tenho um Deus que trabalha ao meu favor. Eu agarro nele. Irmão, muitas pessoas se escandalizou comigo, se escandalizou com o meu ministério, não queria me ajudar, não queria abençoar. Eu falei, mas não importa, eu tenho um Deus que trabalha ao meu favor. E Deus sempre trabalhou ao meu favor. Fala, mas quando eu trabalho nos propósitos de Deus, eu me rendo à oração. Lembra aquele negócio que eu falei, comprar sem ter dinheiro? Eu estou te respondendo agora, você não está prestando atenção aí, ó. Pronto, vai orar o crente. E tudo quanto pedir oração, receber? Então tu chega para Deus, eu quero comprar um novo carro. Senhor, eu quero comprar um novo carro. Senhor, me concede esse carro, porque eu vou fazer a sua obra, para os seus propósitos, para isso, para isso, para isso. Fala comigo, quando eu ando na dimensão do meu chamado e vivo o propósito de Deus, eu já tenho na dimensão espiritual todos os recursos que eu necessito para estabelecer a vontade dele na terra. É isso. Está na sua conta. E você tem que saber fazer a vontade dele. Aí sim você vai poder comprar sem ter dinheiro. Eu construí um instituto sem ter dinheiro. Eu comprei um carro, meu primeiro carro, quando saí da favela, Deus falou assim, vá lá, e Deus me revelou o carro, eu quero que você compre um Corolla. E eu fui lá e comprei sem ter dinheiro. Parcelei 42 vezes. E eu não tinha dinheiro para pagar aquilo ali. Mas Deus me revelou. E simplesmente meu banco aprovou. Porque eu tinha uma conta desde 19 anos de idade que eu nunca encerrei e sempre movimentei. E por causa disso, o banco aprovou. E eu saí com Corolla. Eu saí da favela com Corolla. E o povo olhou, que esse pastor pobre, essa igrejinha está com Corolla? Ele não pede nem oferta da igreja. Eu comprei o Corolla e logo, alguns meses à frente já, o primeiro, segundo mês, eu já não precisei pagar mais nada. E Deus levantou pessoas para pagar o carro para mim. Eu comprei sem ter dinheiro para pagar. E depois o carro foi para ele. Aí eu ofertei para ele, depois eu ganhei um outro carro. Viva o seu propósito. Você vai ter crédito para comprar sem ter dinheiro para pagar. Fala, não posso ter dinheiro, mas eu tenho crédito com Deus. E só tem crédito com Deus quem ora, quem sacrifica. Mas tá forte, o negócio tá muito forte aqui hoje.
Hoje você vai receber uma impartição dobrada de unção hoje. Ó, eu tô com vontade de levar vocês tudo pra casa comigo. Ó, vocês estão convidados, eu não sei, eu quero conhecer vocês, vocês são uma benção. Acho que eu nunca vi um evento, uma conferência com o povo tão disposto assim. O pessoal do Rio vai ficar com ciúme, o pessoal de São Paulo vai ficar com ciúme, hein? Ó, os paulistas estão me assistindo ao vivo aí, estamos chegando aí, semana que vem lá em São Paulo, hein? Na outra semana, hein? Quem tá comigo da glória a Jesus Cristo aí? Aleluia! Quem tá comigo fala amém. Escute que eu vou falar uma coisa. Lucas 18:8 diz assim: eu digo a vocês, depressa lhe fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ele ainda encontrará fé sobre a terra? Observe que Jesus, ele pega a fé, ele fala, começa no versículo 1 falando de oração, e depois ele termina falando sobre... Sabe por quê? Fé está condicionada ao quanto você ora. Por que a fé de Jesus era tão extraordinária? Porque ele orava. O que faz a fé funcionar é o governo da oração. A oração dá força à tua fé. A oração, ela coloca a fé em movimento. Eu oro por vocês, aleluia. Eu me entrego a oração por vocês. Eu estava orando de manhã por vocês, Senhor. Dá a eles isso. Derrama fogo sobre eles. Os enfermos hoje vão ser curados, aleluia. Haverá milagres, maravilha hoje nessa casa da glória de Jesus Cristo. A nossa verdadeira estatura espiritual não é definida pelo nosso nível de riqueza, pelo nosso conhecimento ministerial, nem pelo cargo eclesiástico que nós temos, mas sim pelo quanto nós governamos a nossa vida por meio de oração. Fala, o que me dá estatura espiritual é a minha vida de oração. As pessoas se iludem que acham que posição fala mais alto do que a vida de oração. Elas se iludem. Tem pessoas que não são conhecidas, meu querido. Tem mulheres fiéis ao Senhor, pessoas que talvez você nunca vai saber que essas pessoas na vida, mas elas são tão gigantes no mundo espiritual do que aqueles que estão pregando na frente. E às vezes por causa das orações dessas pessoas que Deus está dando colheita de almas e nem sabem. Um dia Deus falou para mim, me revelou para mim. Ele falou, o galardão de tudo que você vai conquistar na vida é de todos que se juntarem em oração com você. Cada um recebe porções dentro de mim. Eu vejo Deus distribuindo a unção do meu ministério, porque aquele que se entrega a oração junto, que entra na guerra, entrega o coração junto, recebe da mesma porção, começa a distribuir a unção sobre eles. Eles começam a ter visão, acesso apostólico, profético, começam a ver os anjos, começam a ver tudo. Sabe por quê? Eles estão com o coração entregue à oração. Quem está comigo da glória, Jesus Cristo? Homens de oração, mulheres de oração, são os agentes de Deus na terra. Fala, somos representantes do governo do reino dos céus. Fala, homens e mulheres de oração são os melhores representantes de Jesus Cristo. São os melhores governadores do mundo espiritual, aleluia. Nós estamos precisando de homens puros no altar de oração. Chega de ganância, homens gananciosos por dinheiro, por estado do ministério. Eles estão maculando a igreja, mas Deus vai colocar homens ungidos de oração no altar. Vão pregar a verdade, queira eles ouvir ou não, vão ouvir a verdade. Aleluia. Aleluia. Fala, precisamos da verdade que nos transforma. Isso aqui é para te despertar. Mas chega de ficar ouvindo coisas que coloca soninho as criancinhas para dormir. A igreja precisa de despertamento. Acordar, acorda. Estamos em guerra na terra. Quem está comigo da glória a Jesus aí? Aleluia. Nós vamos ver grandes movimentos de mulheres, de pais de oração nessa terra. Pastora Rosana, minha mãe é mulher de oração. Quando nós estamos fazendo conferência aqui, eles estavam lá na comunidade com mais de 300 mulheres. Minha mãe pediu, eu quero que você desenhe a palma da sua mão numa folha e me envie. Para quê? Vou pregar, colocar, vamos pegar tinta, vamos colocar nossas camisas e vamos ensinar. Mães de oração. As mães de oração pelos seus filhos. Como é que é o projeto? Qual o nome? Mães de orações. Mães de oração. Criou um movimento que as mulheres vão lá, ficam 24 horas dentro da igreja orando pelos seus filhos e pela sua família. Vão para a comunidade, faz ação social, estão entregando sandálias, sapatos e profetizando para elas que elas serão mães de oração. Estão levando uma influência de oração para as mulheres da favela, que elas podem salvar os seus filhos e a sua família.
Irmão, é desses movimentos santos que a gente precisa na terra, querido. Nós estamos precisando de movimentos santos. Santos. Eu quero ver um dia que a Márcia para Jesus vai colocar todo mundo de joelho no chão e eu clamar 1 hora e chorar e clamar até que os céus se abram para eles. Aleluia! É isso que nós estamos necessitando. Estamos vendo muito crente político, mas pouco crente espiritual. Precisamos ser espirituais, aí nós vamos governar sobre a política. Lá é trono de Jezabel, os tronos estão na política. E para derrubar tronos precisamos de pessoas forjadas, capacitadas, guerreiros na frente de guerra dessa nação. Que homens que usam sua influência para mover milhões de pessoas na oração. Quando as mães, as mulheres começarem a se mover com grande mover nessa nação, de milhares, de milhões de mulheres orando para derrubar o espírito do aborto, nós vamos ver o Senhor derrubando essas leis malditas do aborto. Vamos ver essas clínicas infernais se fechando. Vamos ver os julgamentos de Deus contra os perversos que matam os inocentes. Vamos ver o espírito de arrependimento caindo sobre as mulheres. Elas vão temer a Deus e elas não vão tocar nas crianças inocentes, assim como o temor veio no Egito, não tocaram nas mulheres hebreias. Aleluia! Quem está entendendo da glória? Ore no Espírito Santo agora. Só vão vencer esse trono de Moloque, essas forças de aborto, com grande mover de mulheres de oração. Só vamos vencer o espírito da homofobia, essas pragas e espírito de homossexualismo, essas guerras que está entre essa humanidade, através de paz de oração. Quando os homens orar, seus filhos vão deixar de ser homossexuais. Precisamos de homens de Deus, pais ungidos, pais de oração, mães de oração, filhos de oração. Homossexualismo, homofobia, pessoa que quer matar pessoas homossexuais, é tudo do diabo. Tudo espírito de Satanás. Faz o homem se matar, o homem se matar, o homem se matar. Só vamos conseguir vencer esse espírito e assolar das igrejas e altares quando a igreja voltar a entregar o governo de volta do altar na mão daquele que é dono de todo o universo. Já falei para você, repito, altar, púlpito, igreja é um assento da autoridade do trono dele aqui entre nós. Isso aqui é a extensão do reino do céu, meu querido. Fala que é extensão. Fala, eu faço parte dessa extensão. Fala, eu sou o corpo de Cristo nessa terra. E eu preciso liberar Deus na terra. Não impeça mais Deus de trabalhar na tua família. Não impeça mais Deus de trabalhar na tua igreja. Não impeça Deus de trabalhar nessa nação, igreja. Aleluia. Aleluia. Podemos fazer centenas e centenas de marchas para Jesus. Isso é bom, pô, legal. Mas e quando vamos fazer uma marcha de oração? Quando vamos fazer uma marcha de oração? Se a pessoa, as horas, 10 horas, quase 10 horas, mais do que isso que eles gastam na rua, se eles fizessem de oração contínua e pegassem esses homens que gostam de falar muito, mas ora pouco em cima do altar e colocar eles para orar em frente com as multidão, fazer igual o Martin Luther King fez, meu querido, colocou todo mundo de joelho no chão. Como é que ele venceu a segregação racial? Oração! Como Lutero venceu? Orando! Como você vai vencer? Orando! Como venceu o espírito de divórcio? Orando! Essas pessoas não querem mais batalhar, não querem mais preservar. Elas estão se entregando. Elas estão se entregando à apostasia. Estão abrindo mão daquilo que tem mais valor nas suas vidas, abrindo mão dos seus filhos. Estão abrindo mão do seu casamento. Estão abrindo mão do seu melhor tesouro. Estão abrindo mão da comunhão com Deus.
estão abrindo mão do mover do Espírito nas igrejas. Meus filhos, vocês estão orando, preservando o tabernáculo. Ore. Nunca abandone isso. Continue e façam isso. Esses dias nós estamos com a nossa rede, com nossos pastores, pessoas, tudo em oração. Mesmo que às vezes eu não entro com eles na madrugada ao vivo, que eu não posso às vezes ficar ali orando com eles ao vivo, eu fico no meu quarto em oração. Quando eles chegam lá às 5 horas da manhã, eu já estou desde 3 horas da manhã orando. Eu estou acordado, às vezes nem durmo. E nós estamos orando, intercedendo, orando, intercedendo, para que Deus faça a vontade dele na terra. Venha o seu reino e seja feita a tua vontade. Ele ensinou o que é a oração. É trazer reino e colocar esse reino em um assentamento entre os homens. Ninguém vai temer e ser santo satisfatoriamente, completamente, se não entendemos que a igreja necessita voltar ao espírito de oração. Nós não conseguimos entender a dimensão da santidade se não for pelo poder da oração. Mulheres, sejam virtuosas na oração, mulheres. E Pedro exorta vocês, fala assim, não se engane com usar pretexto, com a sua joia, com a sua boa aparência. Mas sejam virtuosas. Seja virtuosa, as virtudes de vocês ganharão as suas famílias, seus maridos. Nós por um tempo, parece que uns 15 anos para cá, a igreja se desvirtuou de uma tal forma que antigamente eu vi as mulheres que eram tão comportadas na mesa de oração, daqui a pouco eu olhava e falei assim, você é aquela pessoa? Você parece uma menininha. Está abandonando as virtudes. Isso é o espírito de apostasia. Aqueles que eram deixaram de ser, isso é apostasia. Os que oravam deixaram de orar. Os que se vestiam tinham pudor, deixaram de ter pudor, se entregaram à vaidade. Sabe por quê? Porque as pessoas em cima do altar que estão aqui, os representantes em cima, é que estão dando mau exemplo. Isso vem do altar, isso não vem do meio do povo não, meu querido. Isso são altares, isso são um tipo de influências daqueles que se acham que são famosos, que são conhecidos pelos homens, mas são desconhecidos pelos anjos. Nem o diabo sabe quem eles são. Paulo, sei quem é Jesus Cristo, eu conheço, mas quem são vocês? Acho que eles precisam ouvir isso do diabo falando isso com eles. São pessoas insignificantes que levam o povo ao pecado, à luxúria, à vaidade. As pessoas profetizando em cima do altar com luxúria, com vaidade, mostrando peito para as pessoas. Mulheres cantando, mostrando os buços, seios e o corpo. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Cadê a igreja santa nessa nação, irmãos? Sabe o que é isso? A ausência de oração. Porque se nós não temos uma vida de oração, não temos consciência do temor nem de quem Deus é. Não sabemos nem ouvir a voz dele. Quem não ora não ouve voz de Deus, não ouve voz de nada. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo aqui? Bom, é isso aqui que Deus precisa, ó. É os remanescentes, os que remanescem, os que fazem a vontade do Pai. É isso aqui, ó. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ó, é por causa de pessoas que ainda creem nessa verdade que esse mundo ainda não foi completamente consumido pelo inferno. É por causa de justos e santos que ainda existe na terra. Há vasos escolhidos. Deus falou para Elias, eu tenho 7.000 que não dobraram o joelho ao Baal gospel dessa nação. Aleluia. Ele tem os seus 7.000 reservados. Eu acredito que parte estão aqui dentro, aqui, ó. Nós precisamos levantar jovens motivados pela justiça, pela salvação, pelos clamores, pelas dores de Cristo. Não pelo seu youtubista, não, meu querido. Não é para ter mídia social e fama. Hoje a maioria dos que se move fazendo coisa, eles querem fazer vídeo para se amostrar. A motivação para pregar no YouTube é dinheiro. É ter rede social, gerar uma renda para si próprio. Eu falei para o pessoal, cara, se eu fosse youtubista, eu teria milhões de pessoas de seguidores no canal, meu querido. O que eu tenho de graça e inteligência para ensinar e fazer, meu filho. Mas eu falei, não. O Senhor falou, eu vou fazer. Então, é Deus entregando a medida santa. Santa. Falou, a minha palavra que você prega vai trazer o crescimento para o ministério. Porque eu engrandeço a minha palavra. Eu honro o meu evangelho. E se você honrar meu evangelho e a minha palavra, eu te guardarei. Eu darei minhas honras sobre a tua vida. Mas lembra-te, é por causa da minha palavra. É por causa do que eu sou, não do que você é, Robson. Aleluia.
É por causa dele que nós oramos, aleluia. Quando nós estamos muito interesseiros em nós mesmos, esquecemos de Deus, fazemos orações só de petições, mas esquecemos de orações de clamores, de intimidade, oração de comunhão, aleluia. O Senhor vai mandar anjos da oração com vocês, meu querido. Jesus estava no Getsemane orando, e o fardo estava pesado, e o anjo chega para ajudar Jesus e consolar, ajudar ele a continuar a oração, aleluia. Os anjos me ajudam a orar. Há momento que meu corpo não aguenta, meu corpo está cansado, mas eles vêm e me ajudam. Filho do homem, se coloca de pé. Levanta, levanta, levanta. Força, 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 força. Não oramos somente porque nós temos necessidade. Não oramos somente porque nós entramos em luta. Não oramos somente porque é uma prática religiosa. Nós oramos porque somos reis e sacerdotes. É porque nós estabelecemos governo de Cristo na terra através da nossa oração. Damos continuidade ao verdadeiro evangelho por meio da oração. Que eu oro, ele faz a vontade dele. O evangelho é pregado debaixo da vontade dele. A obra funciona de acordo com a vontade dele. É por isso que nós oramos. Reis e sacerdote, estabelece a dimensão do governo, a glória, a atmosfera do reino na terra através de oração. Aleluia! Esse é o teu maior motivo de você pegar a oração. É de se colocar na sua posição real e sacerdotal. Aleluia, Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, coloca para mim. 5 e 6. Apocalipse 1, 5. Vamos ler. E diz Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito entre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele nos ama, e mediante o seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Oh, aleluia! E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, o seu Pai. A Ele, portanto, seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Ele nos constituiu. Fala, dimensão real e sacerdotal. As orações da dimensão real, ela estabelece 3 coisas na terra. Fala, reino, poder e glória. Fala, dimensão sacerdotal, ela estabelece na terra. Fala, justiça, intercessão e retidão. Os sacerdotes, eles intercediam a favor do povo. O sacerdote trabalhava na justiça e na retidão. Os reis traz governo, poder e autoridade. Dá glória a Jesus Cristo. Fala, quando eu oro como rei, é para trazer reino, é para trazer poder e é para trazer a glória. Fala, quando eu oro como sacerdote, é para interceder, é para trazer justiça e é para trazer retidão para a terra. Essa dimensão de governo que Deus nos dá. Não é da dimensão real sacerdotal, veja as riquezas da glória. E é para trazer reino, domínio, expansão, estrutura, poder, para batalhar contra as forças de principados, para remover os demônios, para trazer riquezas do reino para a terra, para trazer recursos. Reis, temos que orar como reis. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Oramos porque a nossa função sacerdotal é real. Oramos, as nossas orações de reis é para estabelecer, como eu já falei, reino, poder e glória. Fala, as orações de sacerdotes estabelece intercessão na terra. Deixa eu te dar um ponto sobre isso aqui. Orações egoístas, centradas no eu, ela nunca vai sair da dimensão do eu para a intercessão. Orações santas e validadas como verdadeiras, elas transcendem do eu para você. Orações de intercessão. A oração, ela só está crescendo quando começa a interceder pelo meu próximo. Eu saio do eu para você. É necessário nós transitarmos para a dimensão da intercessão. E Paulo diz, fazei oração por todos os homens na terra para que haja paz. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo. Ora em línguas agora. Senhor, oramos esse comando a meio-dia agora, são meio-dia. Ore agora, fala, Senhor, eu entrego a minha família nas tuas mãos. Que os teus anjos se movam agora, ao meio-dia, ao meu favor, ao nosso favor, das nossas famílias,
Que meus filhos sejam alcançados agora, minha família. Começa a orar agora, ora agora. Interceda por pessoas agora. Fala, Senhor, que os anjos que estão aqui, visite elas agora. Coloca nomes agora no mundo espiritual agora. Dê nome de pessoas agora. Senhor, que a minha família e meus irmãos sejam visitados agora. Pela dimensão que está aberta, esse portal que está aberto agora. Os anjos tomem as nossas orações agora. Incendeiem a nossa família. Alcance a nossa família. Venha ser cortado o laço da morte, do adultério. O Senhor Senhor, salva meus filhos, salva a nossa família. Ore, ore, ore. Volte a oração, volte a orar, igreja. Volte a orar, igreja. Volte para a intimidade, volte de onde você parou um dia. Volte a ser santos. Volte ao espírito da oração, igreja. Senhor, alcance essas famílias. Alcance essas crianças da nave, Pai. Alcance os pais, ó meu Senhor, essas crianças. Pai, oramos por salvação na terra. Alcance a nossa nação, meu Senhor da glória. Oh, aleluia, aleluia. Ore, 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 ore. Exercite a oração agora, ore e clame. Meu Senhor, oramos, ó Pai amado, aviva essa nação. Senhor, derrama o avivamento sobre a igreja da última hora, Pai. Senhor, incendeia os ministérios, Pai, nessa nação. Senhor, desperta o meu ministério ainda mais. Leva eles a mais. Desperta os que estão dormindo na oração, que não acordaram ainda, meu Senhor da glória. Senhor, libere anjos agora para guerrear ao nosso favor, para bater as forças dos portais das trevas, para paralisar a feitiçaria, a bruxaria. Ó Senhor, cega os nossos inimigos. Levantei a darai a vossai dequia. Que o sangue do Cordeiro venha sobre as nossas vidas, venha sobre minhas filhas, a minha casa, os meus irmãos, ó meu Senhor. Lepete cava da cobra da sombra daqui. Senhor, renova a nossa comunhão, renova a nossa força, renova a nossa perseverança, renova o nosso desejo por orar. Derrama o espírito de oração sobre nossas vidas, a nossa família. Renova o altar de oração na casa dos pais que estão aqui. Renova a comunhão dos casais em oração na cama. Que eles venham dobrar os joelhos junto diante da cama, no quarto junto. Eles venham voltar a orar juntos. Radarava chega da lete catura em seria. É tempo de você voltar a orar com a tua esposa. É tempo de você voltar a orar com seus filhos. É tempo de a igreja voltar a ser santa. É tempo de voltar a orar. Você vai orar junto com a tua família. Você vai ter um momento dominical com a sua família. Não entregue teus filhos ao diabo, ao entretenimento, ao YouTube, às redes sociais. Pegue eles, ore com eles, cultua com eles, ceie com eles na sua casa. Trabalha de calavadeira, sobada cados. Senhor, derrama, Senhor, o manto de oração dos últimos dias. Senhor, aquele anjo um dia me falou: o manto de oração virá sobre a tua vida dos últimos dias. Senhor, que esse novo manto de oração estenda sobre mim, o meu ministério, e sobre todos que estão aqui. Dê a eles esse manto. Levanta o manto de intercessão dos pais, das mães. Unja o manto deles. Sonderende keio dolendia, lezerei garassaia da caia, revaraia somanarederia, ombessarada carassaia. Senhor, que esses anjos venham, venham anjos, venham na rascunha da carabaca. Senhor, imparta esse manto sobre eles agora.
Que esse manto seja impartido sobre todos que estão nesse lugar agora. Pega do manto, toca nesse manto agora de oração. Eu imparto agora sobre vocês que os anjos da oração, eles desçam para levar vocês a dimensões mais profundas do reino. Pega! Sinta essa unção agora. Sinta esse fogo. Aleluia, Jesus. Toda área que você deixar de orar, você perde a eficiência da sua fé. Mas toda área que você voltar a orar, você ganha poder na sua fé. A nossa fé, ela é nutrida por meditação e oração. Isso está derramando um espírito de fé e força sobre nós aqui de oração. Eu recebi, eu parei para receber também aqui. Eu estava lembrando aqui, pode se sentar. E quando eu estava aqui orando, vocês acabaram de beber do Espírito. O Senhor derramou o Espírito sobre vocês. Já está feito. Fala o que tinha que ser. Repete comigo. Foi feito. O que tinha que ser feito foi feito. Eu estava lembrando, já vou começar a ministrar sobre os enfermos, as pessoas que estão aqui. Eu estava lembrando uma época que eu tinha minha igrejinha na comunidade. Aí eu fazia meus votos de oração, ia pro monte. Eu falei, vou ficar 40 dias subindo sozinho. Aí tinha uma época que eu falei, vou ficar 40 dias de noite. Aí eu subia às vezes de manhã, de tarde, de noite. Aí meu pai me levava um golzinho 95 que ele tinha. E às vezes eu caía no dia das tempestades. Muita chuva. E meu pai falava assim, sai de casa, você vai mesmo? Eu falei, eu vou. Eu fiz um voto com Deus e eu vou subir sozinho. O Senhor não vai subir comigo. Aí ele chegava na beira do monte, aí parava um carro, aí eu saía subindo. Sem guarda-chuva, sem nada, eu subia na chuva. Aí chegava lá em cima, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Estava vazio. E aquele lugar é muito bom de orar. Um lugar maravilhoso. E eu ficava sozinho ali orando. Eu passava as madrugadas debaixo de tempestade. E a energia acabava, não tinha uma luz, não tinha nada. E naquele lugar onde eu estava também não tinha luz. Então eu subia no meio de uma mata assim. E ficava sozinho com Deus ali. Isso bem jovem, bem novo. E eu lembro que eu sentava na beira do monte, eu começava a orar e passava a noite orando em línguas. Orando. E às vezes eu sentava debaixo de uma árvorezinha pequenininha. E às vezes eu achava um pedaço de plástico, colocava na minha cabeça. E eu ficava sentado orando a noite inteira. E às vezes quando eu ia dormir, o sono batia. E quando eu dormia, eu ouvia Robson. O anjo aparecia para mim e falava, Robson. Eu acordava. Eu falava assim, Senhor. Eu continuava orando. E o sono vindo de novo. E eu orava. Robson. E eu continuava orando. Até 5, 6 horas da manhã. De 10 a 6 horas da manhã. Quando batia em torno de 5, eu começava a descer do monte. Eu chegava lá embaixo e meu pai estava com o carro me esperando. Ele me pegava e me levava. E às vezes ele dormia no carro, no pé do monte, me esperando lá embaixo. Eu passei minha vida assim, orando, crendo. Eu via tantas coisas. Deus me levava em espírito para vários lugares do mundo. Eu via as nações. Eu me encontrava com os grandes profetas na época conhecido. Eles falavam para mim assim, os anjos deles, em breve é você que está aqui. E eu voltava em espírito e a minha realidade, ela não mudava ali. Mas a dimensão onde eu estava era tão maior, tão grandiosa.
que nada do que eu vivia, a pobreza, a dificuldade, me impedia de buscar a Deus. Então as tribulações, as angústias, elas me fizeram, me pressionaram a buscar ainda mais a Deus. E você tem que converger ao seu favor quando as pressões, as tribulações, as dificuldades, ela bate em você. Você tem que usar isto ao teu favor. Quem está comigo fala amém. Amém. Fala, eu preciso usar o meu favor. O que vem contra mim. Então toda pressão que vem contra você, use ao seu favor para você orar. Então as guerras, as pressões, a necessidade me faziam eu orar ainda mais. Amém, amém? Amém. Pede para parar o barulho atrás, por gentileza. Quem está comigo fala amém? Amém. Seu nível de poder e autoridade, eles estão condicionados à sua entrega na oração. Quem você quer ser em Deus, no seu futuro vai ser determinado por quanto você está se entregando hoje à sua vida de oração. Deus não está te pedindo muito, Ele está te pedindo o que você pode. Ele, para fazer um grande milagre, só precisa um pouquinho de azeite e um punhadinho de farinha. Ele não está te pedindo perfeição na sua entrega. Ele só está te pedindo a sua entrega. Quando Ele falou para os apóstolos, Ele falou assim, vocês não podem orar 1 hora? Ele pediu no mínimo 1 hora. Se você conseguir pelo menos 1 hora do seu dia parar para ficar com Deus, isso vai mudar a sua vida. Se você orar todos os dias, pelo menos for 1 hora, daqui a 3 meses você já não é mais o mesmo. E se você ficar 3 meses orando 1 hora, eu duvido que você vai aguentar só 1 hora, você vai querer 2, vai querer 3. Quando você chegar a 6 meses, no mínimo orando 1 hora, 1 hora e meia, depois de 6 meses você não é mais a mesma pessoa. Não é mais a mesma pessoa. E se você pelo menos colocar 1 hora de oração, de comunhão, de adoração e 1 hora de oração em língua, 2 horas, depois de um ano, você pode ter certeza que eu estou te falando aqui, você nunca mais será a mesma pessoa. Porque você entrou na dimensão, eu preciso entrar na dimensão da comunhão. É a dimensão da comunhão. Quando você entender a dimensão da comunhão, que é aberta pela oração, você não é mais o mesmo. Você não vai querer mais sair dali. Porque homens que oram e entenderam a intimidade, a comunhão, eles querem orar ainda mais. Eles não vivem mais sem a oração. Eu não consigo viver a oração, eu morro, eu passo mal. Se eu passar um dia que a resistência seja grande comigo a oração, eu passo mal. Eu tenho que parar, eu tenho que lutar, eu saio de tudo. Eu preciso orar. Eu luto em todos os meus esforços do dia a dia para estar sempre levando o meu corpo a orar, levando a minha alma a orar. Amém, amém. Tem dia que tu já acorda com o joelho no chão, mas tem dia que para você ajoelhar é tão difícil, por causa das resistências da alma e do mundo, das trevas. Mas não se condene, se ajuste. Se hoje você não orou bem, lute para que amanhã você ore bem. Se você perdeu uma semana de muitas trevas, muita dificuldade, você conseguiu orar mancamente, não se preocupe, vai passar. Quando passar, volte a orar profundamente. É assim, a vida é assim. Mas você tem que ter na sua mente, a oração tem que estar na mente como no coração. Que quando o seu coração estiver difícil para orar, lembre-se na sua mente, eu tenho que orar. Tem dia que o coração quer orar, mas tem dia que o coração quer ficar em silêncio, não quer orar. Mas entenda, a oração ela não é baseada sobre emoção e sobre sentimento. É sobre compromisso. É sobre o que você quer, com quem você está e aonde você quer chegar. É por isso que você tem que orar. Se um dia você desiste de orar, você desiste do seu chamado. Você desiste das bênçãos que Deus tem para dar para você. Você só vai provar dos doces frutos, das melhores bênçãos espirituais da sua vida, quando você provar o espírito de oração na sua vida. Quem está comigo dá glória a Jesus. Agora entendo o que eu vou te falar, vou encerrar já. O Eterno submeteu seus maiores planos da igreja e a condicionou
ao governo da oração. Coloca Apocalipse 8:3. Olha onde estão as nossas orações. E aproximou-se outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Então você vê que as nossas orações, elas fazem parte de todo o percurso final da história da humanidade. E a partir daquele momento se abre as 7 trombetas, elas começam a tocar. E elas começam através das orações, por causa das orações dos santos. Esse selo é aberto. As nossas orações, elas desatam selos das regiões espirituais. Existem regiões que elas estão aprisionadas por príncipes das trevas, por tronos, por tanta imoralidade, feitiçaria, bruxaria. E nós entramos com o poder da oração como igreja, nós conseguimos abrir novamente os tetos da justiça e da santidade. E aquele povo daquele lugar começa a se converter, eles começam a sair do espírito da incredulidade, porque amarramos os demônios, afugentamos as trevas e mandamos eles para o abismo da glória de Jesus Cristo. Esse é o poder da oração, o poder de amarrar, é o poder de decretar, é ordenar, é declarar ilegal ou legal. A oração é a sua maior autoridade que você tem na vida espiritual. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? E eu proclamo essa palavra profeticamente agora, Oséias capítulo 10, versículo 12. Então eu disse: semeiam a justiça e colham misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre vocês. Da glória a Jesus Cristo. Na King James, justiça e salvação, aleluia. Eu profetizo para vocês. Volte a semear a justiça para vocês. E vocês vão colher a misericórdia que desce. Amor misericordioso. Lavre o campo virgem, lavre terras, lavre lugares que vocês ainda não plantaram a oração. Volte a cultivar a terra da tua família, lugares onde não foi colocada a oração. O reino, plante ali dentro. Porque agora é hora de buscar Yahweh, o Senhor, até que Ele venha e faça chover sobre vós a chuva da justiça e salvação. Fala, esse é o nosso tempo de buscarmos ao Senhor. Eu finalizo com isso aqui, alguns pontos. Oramos porque nós estamos em contínua guerra contra o reino das trevas. E Efésios 6,12 diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Agora ele diz, como é que nós vamos combater isso? Versículo 18: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Da glória a Jesus Cristo. O fracasso do homem na oração impede os planos de Deus na terra. Se nós fracassarmos no mandato da oração, nós estamos impedindo Deus de trabalhar na terra pela salvação da humanidade, até da sua própria família. Fala, não podemos fracassar na oração. Quando os homens falham na oração, impede Deus trabalhar na nossa nação. Se nós falharmos na oração, estamos impedindo Deus de trabalhar ao favor da nossa nação. Por isso que Daniel 10:19, ele foi atendido pelo anjo porque ele se posicionou em oração a favor da nação dele. E existem homens que Deus dá um nível de governo espiritual para uma nação. Amém? Eu tenho pedido a Deus, dai-me a minha nação. Não por mídia, não por seguidores. É porque nós precisamos ver grandes colheitas de salvação nessa nação. Precisamos influenciar o máximo possível de pessoas a olhar para esse evangelho que nós temos pregado aqui para vocês. Na glória a Jesus Cristo, hein? A oração te coloca na dimensão das promessas. Fala, a oração, ela me coloca na dimensão das promessas. Coloca 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9 na tela para eles verem. E Jabes foi um homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, e significa em meio de muito sofrimento dei a luz. Versículo 10. É sabido que Jabes rogou ao Senhor, ao Deus de Israel, e ele fez essa oração: que tu me abençoes e aumentar as minhas propriedades, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que ele pediu.
em oração. Então Deus entregou a Jabes uma grande terra e se tornou o mais ilustre da tribo dele. Mas a realidade dele que ele vivia era uma realidade de dor e sofrimento. Ele não queria passar mais sofrimento e tribulação na vida. Ele não queria ser mais afligido como a família dele foi afligida. Não se sabe a causa da dor que a mãe dele deu à luz. Mas em meio de muito sofrimento ela deu à luz àquela criança. Então o destino, o desígnio de Jabes já estava condicionado a uma vida de derrota, sofrimento e escassez. Mas Jabes fez uma oração: se tu me abençoares e não permitir que esse mal me aflinja. E Deus ouviu a Jabes. Ana alcançou o milagre de gerar um filho por meio da oração. Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. E quando você está em oração, Deus ele faz uma troca com você. Ele faz plano com você. Ele estabelece aliança com você. E é isso que ele fez com Ana. Eu te dou um filho. Mas primeiro ela teve que fazer um voto. E quando ela entendeu o princípio, e Deus atendeu a oração dela, e ela entregou o filho que tanto desejava, como um profeta, um sacerdote. E Deus entregou essa mulher mais de um filho. Ele diz que a estéril deu 7 filhos. É isso que Deus faz na oração. Algumas coisas morrem para você para que outras possam nascer para o reino. Na oração você vai encontrar todo o desígnio que Deus tem estabelecido para vocês no céu. Fala, a oração me coloca na dimensão da oração, da promessa. Fala, a oração sustenta, ela nutre, fortalece todas as áreas aonde eu aplico ela. Então cada área onde você deixa de orar, você deixa de ser mais do que vitorioso. Mas cada área que você aplica a oração, há uma proteção, há um fortalecimento, há uma graça ali. Então aplica a oração sobre seus filhos, aplica a oração sobre seus negócios, aplica a oração sobre o seu ministério, aplica a oração sobre os dons que Deus te deu, aplica a oração em tudo que você puder na sua vida. Outro ponto, quando oramos, entregamos o governo a Deus de nossas vidas, e Jacó fez isso em Gênesis 28:20, Jacó se entregou na mão de Deus. Porque ele não tinha outra escolha, ele falou assim, o que vai ser da minha vida? Quando você ora, você entrega o governo da sua vida nas mãos do seu Deus. Não adianta você falar, minha vida está na mão de Deus. Não, tua vida só está na mão de Deus se você colocar ela lá. E manter ela lá em oração. Dá glória a Jesus Cristo. Fala, a oração estabelece a comunhão com a presença de Deus. Provérbios 8:17, eles precisam ler isso, coloca na tela. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão, na versão Almeida, da glória a Jesus. Coloca na Almeida. Almeida não negou a madrugada, coloca lá. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam me encontrar, me acharão, da glória a Jesus. Gênesis 5:24, e Enoque andou com Deus e não se viu mais, portanto Deus o tomou para si. Fala, a oração me estabelece na dimensão da intimidade com Deus. A oração, ela forma o caráter e prepara o seu futuro. Provérbios 3:5. A única maneira de você confiar a Deus de todo o teu coração, e não só no seu próprio entendimento, é entregando a sua vida a Ele em oração. Fala, a oração glorifica a Deus em todas as suas realizações. João 16:24, até agora nada pedis em meu nome, pedis e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. A oração nos torna habilidosos naquilo que praticamos continuamente, da glória a Jesus. Fala, a oração me dá habilidade, destreza, ousadia, governo. Então ela vai te dar destreza na palavra, para pregar, para ministrar sobre os enfermos, para expulsar demônios, para fazer negócio, para ter revelação, discernimento que você vai fazer. Então tudo aquilo que você pratica muito te torna habilidoso, te torna fortalecido, forte naquilo que você faz. Então pratique a oração continuamente, você vai estar habilidoso na comunhão, no poder e na graça da glória de Jesus.